Voltamos do café e daremos início novamente à nossa aula, nossa conversa. Gênese da filosofia entre os gregos. Apesar de termos conhecimentos de que a filosofia teve início na Grécia, não podemos esquecer, com efeito, todas as outras componentes da civilização grega, tem como correspondente entre outros povos que alcançaram anteriormente ou de modo paralelo aos gregos, níveis de progresso bastante elevados, o que nos faz pensar e imaginar quem são estes povos. A pergunta seria: a filosofia grega derivou do Oriente? Bem, na época clássica, nenhum dos filósofos e nenhum dos historiadores gregos faz sequer o mínimo aceno à presumível derivação da filosofia no Oriente. À época dos Ptolomeus, os sacerdotes egípcios, chegados ao conhecimento da filosofia grega, pretenderam sustentar que ela derivasse da sapiência egípcia. Olha aí, deturpação intelectual, tá certo? Deve ter sido um movimento ali que tentou, e há ainda hoje indícios destas questões. Em Alexandria, por volta do final da época pagã e do começo da era cristã, os judeus que haviam absorvido a cultura helênica pretenderam sustentar a derivação da filosofia grega das doutrinas de Moisés. Olha que interessante. Estes dois temas, esses dois assuntos, essas duas interferências, eu acredito que seja de suma importância. Porque aí nós saímos daquele pensamento fixo de que foi na Grécia a filosofia estaticamente parada. Deu-se início ali e começou. Saímos desse pensamento. A Grécia transformou, né, esses conhecimentos. De que forma? A transformação feita pelos gregos. Dos orientais, porém, os gregos aurem alguns conhecimentos científicos. Dos egípcios, derivaram alguns conhecimentos matemáticos geométricos. Olha aí que interessante. Dos babilônios, algumas cognições astronômicas. Essas noções foram transformadas pelos gregos, exatamente em nível cognoscitivo, dá conhecer. Ou seja, os egípcios tinham os conhecimentos matemáticos e geométricos, mas não eram transmissíveis às pessoas. Os babilônios tinham cognições da astronomia, mas não eram tão transmissíveis às pessoas. O que os gregos quiseram transmiti-los. O espírito especulativo que visava o amor pelo puro conhecimento, do qual a filosofia nasceu e se alimentou. Ou seja, o amor pelo conhecimento nós não podemos esquecer. Quando se trata de filosofia, se trata muitas vezes de uma pergunta que nós não temos uma resposta tão definitiva, fixa, abrupta, mas ela se alimenta da nossa fome pelo conhecimento, seja em qualquer das áreas. Vamos fazer mais uma pausa para o café e voltamos em instantes.